Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora, boa tarde, boa noite. Começou a chover, acho que boa noite já, né? Sejam bem-vindos ao nosso evento no Plano Plus CD, no momento em que a gente vai falar de resultados e perspectivas. Hoje é um momento destinado aqui onde a gente vai ter dois momentos de apresentação. Um momento com a nossa equipe interna, qual eu faço parte aqui, está representando a Fibra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm medo de voar de avião? E quando dá turbulência? Tem gente aqui que tem medo e falou que não, e eu sei. Teve um momento, eu trabalhava em uma outra empresa, no HSBC, e a gente foi buscar, a gente viajava muito para São Paulo, e nós fomos buscar o fundo de pensão que era de São Paulo, que ia trazer para Curitiba. E eu viajava muito. E tinha um rapaz chamado Luciano, né, o pessoal aqui conhece. O Luciano é um cara de 2 metros de altura, um armário, gigante o cara. Voltando de um voo de São Paulo para Curitiba, uma turbulência. O avião desceu uns 100 metros. Uma lombada deve ser. Gente, eu olhei para o Luciano, aquele imenso de um cara, ele agarrado no meu braço, suando, rezava e xingava ao mesmo tempo. E eu falei, caramba, cara, um cara desse tamanho morrendo de medo, por quê? Será que o piloto está com esse mesmo medo? E aí vem a reflexão. O piloto não. E aí tem vários pilotos que falam sobre turbulência, falam, turbulência não derruba avião, está tranquilo. Por que essa tranquilidade do piloto? Conhecimento, ele conhece todo o cockpit, tem vários indicadores. Ele sabe que a aeronave passou por manutenção, por revisão, ele tem um planejamento de voo, ele tem uma equipe interna que passa informações para ele. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai falar um pouco sobre resultado do nosso plano, ter planejamento, ver como funcionam as nossas políticas, os nossos normativos, e saber um pouquinho como está o cenário externo, que não está nada caótico, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Legal? Então, a gente tem aí guerra, sequestro de presidente, bolsa batendo recorde de pontuação, dólar descendo, alguém aí tentando pegar a Groenlândia para si. Está uma loucura. E a gente tem que tomar decisões torto à direito, rápido, mas também temos que ter segurança naquilo que a gente vai fazer. Legal? Então, o evento de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso. Trazer a equipe interna que vai falar sobre os nossos resultados e como que funcionam os nossos normativos internos, e aí o Rafael que vai trazer um pouquinho de informações sobre o cenário econômico. Legal? E, nesse momento, eu chamo o Flúvio, que é o nosso diretor financeiro, para dar voz de abertura. Fique à vontade, Flúvio, a palavra é sua. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tá? Um prazer recebê-los aqui, em nome da diretoria executiva da Fibra, integrada por mim, pela Andréa, nossa diretora superintendente, pelo Rogério, nosso diretor de seguridade. Quero agradecer por vocês estarem aqui presentes, prestigiando esse evento, que foi planejado com muito carinho aqui pela nossa equipe. O objetivo é esse, é trazer informações, né? E esse formato, né, a gente tem os colegas também que estão remoto, e como o Thiago falou, também está sendo gravado, né? Esse formato de evento, ele reforça um valor essencial da Fibra, que é a transparência. Então, a transparência é estar próximo do participante, o acesso às informações, é isso um pouco que queremos transmitir aqui nesse evento, né? Reforçando esse valor fundamental. Tá bom? Dito isso, eu quero também aproveitar hoje para celebrar com vocês uma conquista importante da Fibra que nós tivemos no final do ano. É o selo de autorregulação em governança de investimentos da ABRAP. Esse selo aí reforça, aí temos processos de governanças robustos na área de investimentos também. Na área de investimentos também, porque esse selo se soma a outro que a Fibra já tinha conquistado em maio de 2025, né? E foram
33 meses, né, que a Fibra atuou para conquistar esse selo de autorregulação em governança corporativa. E daí depois a gente deu entrada no processo de autorregulação em governança de investimentos. A Fibra possui os 2 selos de autorregulação em governança e em governança de investimentos. Obrigado. Essa é uma conquista para todos os participantes, né? Fazendo analogia com o que o Thiago falou agora, né? Você entrar numa aeronave e saber que ela, né, está certificada, que ela foi vistoriada, que ela tem um selo, que ela está credenciada. Então, se tiver turbulências no caminho, talvez, né, vocês terão mais segurança. É a segurança para os participantes. E isso só foi possível, né, a obtenção desses 2 selos, né? Eu atribuo, né, ao time Fibra. O time Fibra é um time de alta performance. É um time de alta performance que está aqui e atua. A Fibra é esse time de alta performance. Outro componente importante para essa conquista são nossos conselhos, né? Atuação integrada e harmônica entre diretoria executiva, conselho deliberativo, conselho fiscal, comitê de investimentos. É outro fator que reforça aí que né, possibilitou essas conquistas. Agora, dando continuidade, eu quero chamar aqui à frente os analistas de investimentos da Fibra, a Maquelin, né, Felipe e o Cortez, tá bom? Esteja aqui comigo. São os analistas de investimentos, são os técnicos mesmo que estão no dia a dia na análise de investimentos, na análise de decisões de investimentos da Fibra. Né? São todos economistas, são todos pós-graduados, né? Então são técnicos, excelentes técnicos e profissionais que acompanham o dia a dia, que estão no dia a dia à frente aí dessa aeronave. Tá? Então, eu vou passar a palavra para eles, eles vão comentar um pouquinho sobre os 4 segmentos que a Fibra, que o plano Plus CD, né, possui. Né? Renda variável, exterior, segmento de estruturado multimercados e o segmento de renda fixa. Então, são segmentos de investimentos que estão presentes e eles vão falar de forma bem objetiva como é que foi o desempenho desses segmentos em 2025. Na sequência, eles vão passar pelos 3 perfis de investimentos e vão falar a performance desses 3 perfis de investimentos, né, e a composição da carteira desses 3 perfis de investimentos. E, por último, eles vão colocar aí a política de investimentos para 2026, teve um pequeno ajuste e eles vão falar para vocês. E nada melhor do que eles que estão à frente, são os técnicos responsáveis, do que estarem aqui falando e demonstrando para vocês. E agradecer aí, por fim, né, a parceria com o Bradesco, né, a Isabel, que está aqui presente, né, e que trouxe também o Rafael, que depois vai fazer a palestra também na parte de perspectiva. Sem mais delongas, passo a palavra aqui para o Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, Flúvio. Bom, então, vamos começar falando sobre renda variável, sobre a parte que investe em ações no Brasil. Esse gráfico aqui a gente tem a rentabilidade ano a ano nos últimos 10 anos do Ibovespa e ali na ponta a gente consegue ver o resultado em 2025. Foi uma alta de 33,95, então um desempenho bem positivo, bem expressivo da Bolsa nesse ano. Outro ponto que é interessante também de pontuar nesse gráfico é que, apesar de sim ter alguns anos negativos, boa parte dos anos dessa década aí foram bem positivos e se a gente acumular esse valor aí e comparar com o CDI, fica inclusive acima aí do índice de referência da renda fixa. Então, isso mostra como a renda variável cumpre o seu papel de investimento no longo prazo, provendo aí retorno para quem está disposto a correr esse tipo de risco. E, partindo das ações no Brasil para as ações no exterior, aqui a gente traz um gráfico com o desempenho do S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, né, as 500 principais empresas americanas, que é essa linha azul marinho. Conforme a gente pode ver, nesses últimos 5 anos, teve um desempenho bem positivo, bem expressivo, mas acho que nesse gráfico o que mais chama a atenção é a linha amarela, né, que é a linha que representa as 7 magníficas, que eles chamam, né, Mag 7, que são essas empresas que estão ali no canto do slide.
todas são empresas muito grandes, com uma temática que tem a ver com inteligência artificial, muita tecnologia. E o que a gente quer mostrar nesse gráfico é que, nos últimos anos, essas 7 empresas foram responsáveis, muitas vezes, por mais do que 50% do retorno do S&P 500. Né? Então, mostra como essa temática de inteligência artificial, de tecnologia, tem contribuído para o desempenho dos mercados de ações globais e também para o desempenho da carteira de exterior do plano. Mas, para falar de exterior, a gente precisa também falar de dólar, já que a nossa carteira ela tem uma influência do câmbio, né? Ela sofre também as variações do dólar. E esse gráfico aqui, a gente tem as principais moedas do mundo e a valorização delas diante do dólar. Usando o real ali de exemplo, o real se valorizou em 2025, 12,83 contra o dólar. Então, o que é interessante de ver é que todas essas moedas, sem exceção, se valorizaram diante do dólar, né? Foi um ano em que a gente teve uma queda generalizada da moeda, independente do país que tu comparar. E isso tem muito a ver com as guerras tarifárias, com o uso maior do ouro como reserva internacional, mas o que isso influencia na carteira de exterior do plano na prática, né? Se o dólar se desvalorizou, isso significa que ele meio que jogou contra para a carteira de exterior. Então, a parte das ações internacionais foi positiva, mas o dólar acabou contribuindo negativamente. O resultado de tudo isso é que a carteira de exterior teve um retorno positivo no ano, mas ficou aquém aí da maioria dos índices de mercado que a gente vai mostrar nos próximos slides. Mas é importante falar que o dólar cumpre também uma função de proteção para a carteira, ele é bem descorrelacionado de outros riscos que a gente tem, então se a bolsa sobe, o dólar cai, mas se a bolsa cai, geralmente o dólar também sobe, né? Então ele ajuda a proteger aí o risco da carteira. Muito bem. Falando com vocês agora um pouquinho do mercado de estruturados, né, o segmento de estruturados, mais especificamente dos fundos de multimercado, que é o que a gente tem na carteira. Mas o que é esse segmento de multimercado? Né? Como o próprio nome sugere, ele pode investir em muitos mercados. Né? Então, uma renda fixa, uma renda variável, um câmbio, tudo dentro de uma mesma estratégia. E por que isso é importante para a gente? É importante porque a gente não está atrelado a um único tipo de investimento, ele traz uma segurança para o nosso portfólio em cenários diversos. Né? A gente trouxe para vocês, para representar o desempenho do multimercado, o IHFA, ele é um índice da Ambima, que representa o desempenho médio dos fundos multimercados no Brasil no último ano. Né? A gente pode ver que ele teve um desempenho muito bom, né? Chegando a 15,33% no final do ano, muito acima até do CDI, de 14,31%, que já foi um valor bem expressivo, mas isso vocês vão ver na sequência aí na renda fixa com o Cortez. Obrigado, Maquele. Agora, falando um pouco da carteira aí mais conhecida e mais fácil por todos, né, que é a renda fixa, a gente trouxe aí uma análise de política monetária. Né? Para tanto, a gente trouxe dados de Selic, que é os juros, e IPCA, que é a inflação do Brasil. A linha verde é a meta de inflação aí estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A gente tem duas linhas, né, a trastejada preta, acima, que dá 4,5%, e abaixo, que é 1,5%, que é as bandas de tolerância de inflação. O IPCA, aí, que é a linha amarela, ele é acumulado de 12 meses em janela móvel, e a linha azul é a taxa Selic, a taxa básica de juros. Né? Em janeiro de 25, a gente vê que a inflação está de 4,56, então ela está um pouco acima da tolerância do Conselho Monetário Nacional. Né? Então, o que acontece? O Banco Central ele tem que subir esses juros para controlar essa inflação. Então, ele já vinha de uma alta de juros ali no final de 2024 e já estava com uma Selic bem alta de 13,25. Só que a inflação ainda persistia alta. Então, ele continua elevando esses juros até um patamar de 15%, que é um juros bem alto, que vai acabar impactando aí no consumo das famílias. Né? Então, fica mais difícil pegar aquele empréstimo, de pagar aquela parcela que antes era R$500, agora ela já torna 600, 700, até inviabilizando o consumo de alguns bens. Quando essa demanda por consumo ela começa a diminuir, a gente começa a ver a inflação cair.
Então, lá em dezembro de 25, a gente já vê que a inflação ela volta para dentro da banda da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional em 4,26. E, em resumo, o que isso significa? Né? Que quem alocou em títulos públicos atrelado à Selic, indexado, ganhou com essa valorização da Selic. Aí também, as pessoas que alocaram em CDB também teve toda essa alta aí de juros e teve um bom rendimento no ano de 2025. A Fibra também tem NTN-B marcada na curva e a mercado. Agora, aqui a gente trouxe um exemplo hipotético para vocês entenderem como é que funciona essa marcação. Né? Um título marcado na curva é a linha amarela, né? A gente vê que ele tem uma trajetória de retorno mais constante. Ele parte de 100, como mercado ou curva, quando você compra o título, ele vai ser sempre o mesmo preço, e a curva ela vai evoluindo de forma constante e positiva, né? 100, 110, 121, e chega lá em 133. Ele é mais previsível. Agora, quando a gente marca mercado, na curva azul, existe volatilidade do preço. Então, lá no ano 2, o valor desse título é 120. Por que o valor desse título é de 120? Porque teve oscilações no mercado, teve muita demanda para esse papel e o preço dele subiu. Então, a marcação ao mercado ela vai te trazer a sua volatilidade. No ano 3, ela baixou para 110. Então, houve uma desvalorização desse ativo. Mas é importante falar que lá no vencimento, independente da marcação que você fez, você vai ter o mesmo resultado, R$ 133. Né? Por que a gente usa essa marcação ao mercado? Quando a gente quer ganhar qual a volatilidade do mercado, essas oscilações, e a gente utiliza mais para estratégias de curto e médio prazo. Agora, a marcação na curva, a linha amarela, é utilizada mais para longo prazo, quando a gente quer ter esse rendimento mais constante. Né? Então, esse tipo de papel a gente tem bastante na carteira do plano BD, e agora, no plano CD, a gente fez essa aquisição em abril de 2025, a uma taxa de 7,40, aproveitando essa oportunidade que o mercado deu de comprar essa taxa bem alta. E a gente está carregando aí até o vencimento desse papel, que é lá em 2050. Então, tem bastante anos aí pela frente. Agora, passando aqui para falar um pouco dos resultados dos planos aqui em 2025, a gente vai começar com o perfil conservador. Ele teve uma rentabilidade aí de 12,79, um valor bem expressivo, aí, aproveitando essa Selic que está bem alta, né, que equivale à inflação mais 8,18. Então, é um ganho real bem relevante. Né? A meta desse perfil é de IPCA mais 4,5, que no ano aí deu 8,96. Apesar do perfil conservador ele ser um perfil 100% de renda fixa, né, a gente tem 4 estratégias nesse perfil. A pós-fixado, que a gente falou lá atrás, que vai ganhar aí com a alta da Selic, quando a Selic cai, ela acompanha também, que é uma proteção aí contra oscilações do mercado. Falando ali da inflação curva, que é a segunda posição mais importante do perfil conservador, ele vai proteger da inflação. Quando você marca na curva, você tem aquele rendimento constante ao longo do tempo. A outra estratégia de menor peso, por ser um perfil conservador e ter um pouco de risco, é o crédito privado. Então, o que se busca? Né? Correndo o risco de crédito, busca-se ganhar um retorno acima do CDI. Então, a gente tem 10% de alocação nessa estratégia. E, por último, é a inflação a mercado, que nada mais é que aquela marcação a mercado. Então, aqui você busca ganhar, através das oscilações do mercado, um valor também acima do CDI. Agora, eu vou passar aqui para a Maquele, que ela vai falar do perfil moderado. Trago boas notícias. Então, falando do perfil do moderado, também bateu a nossa meta torial, que era de IPCA mais 5, né, que foi 9,48, contra uma rentabilidade de 13,01, né, o que seria equivalente ali em IPCA mais 8,39. Então, foi um bom ano para o perfil moderado também. Falando da carteira, ele é um perfil que ele também tem uma exposição grande em renda fixa, mas, diferente do perfil conservador, ele toma um pouco mais de risco, né, com aplicações em renda variável, estruturados e exterior. A carteira de exterior ela foi bem, não tão bem quanto a gente esperava. Em compensação, a gente teve a renda variável e o estruturado trazendo resultado para esse perfil. Então, no geral, no acumulado do ano, ele conseguiu bater a meta, né, bem em linha com aquilo que o perfil deseja, né, um equilíbrio entre esse risco e a preservação do capital. Felipe? Obrigado, Mac. Bom, e, por fim, mas não menos importante,
o perfil arrojado, ele também teve uma rentabilidade aí bem positiva, bem expressiva no ano, rentabilizou 13,19 em 2025, acima também da sua meta, que é a meta mais elevada, IPCA mais 5,25, que foi equivalente a 9,74, e se a gente comparar isso com a inflação, isso equivale a IPCA mais 8,56 no ano. Quando a gente olha a carteira desse perfil especificamente, a gente consegue ver que, mesmo sendo que tem mais tolerância a risco, que tem mais alocação ali em renda variável, estruturados e exterior, ainda assim ele tem uma parte expressiva em renda fixa, né, que são esses tons de verde, todas as estratégias que o Cortez explicou ali um pouco antes. Mas, se comparar com o moderado, dá para ver que ele tem uma alocação, uma parcela ali da pizza maior em renda variável, em estruturados e em exterior. O exterior não foi tão bem, apesar de ter sido positivo no ano, né? Mas isso foi mais do que compensado pela renda variável, que trouxe um retorno muito acima da meta do plano, e os estruturados também tiveram um bom ano, como a gente já mostrou, e também contribuíram para superar a meta. Então, essa parcela de risco fez com que o plano, com que o perfil tivesse um retorno até melhor do que a parcela de renda fixa, e por isso que o arrojado em 2025 acabou tendo o melhor desempenho entre os 3 perfis. E passando agora para a política de investimentos, a gente teve poucas mudanças, começando aí pelo arrojado. A gente tem um leve aumento da exposição a risco do plano. Então, somando ali as carteiras de exterior, renda variável e estruturados, em 2025 elas somavam cerca de 24% do perfil. Em 2026, ela vai passar a ser em torno de 26% do perfil, com um ligeiro aumento em renda variável e em exterior e uma pequena diminuição da carteira de estruturados. Por que isso, né? Porque a gente quis dar uma alternativa que corra um pouco mais de risco para quem tem apetite a isso e diferenciar um pouco mais o retorno do arrojado em comparação com o perfil moderado. E nos perfis moderado e conservador, a gente não teve nenhuma alteração relevante, a carteira fica basicamente a mesma de 2025. E, por fim, aí, falando das metas dos perfis, também não houve alteração nas metas, então o conservador, a meta segue sendo IPCA mais 4,5%, a do moderado é IPCA mais 5%, e a do arrojado é IPCA mais 5,25%. E aqui a gente trouxe um exercício no qual a gente vai comparar o CDI acumulado em 5, 10, 15, 20 anos contra o IPCA, para ver ali qual que é o retorno que o CDI dá nessas janelas um pouco mais longas, né? Então, se a gente pegar os últimos 5 anos, que já teve um CDI mais elevado do que o normal, e anualizar, o CDI daria 10,95 ao ano, que equivale a IPCA mais 4,76. Em 10 anos, o CDI dá 9,34, que equivale a IPCA mais 4,01. Em 15 anos, o CDI dá 9,69, que equivale a IPCA mais 13,72. E, em 20 anos, o CDI dá 10,20, que equivale a IPCA mais 4,46. Isso mostra que as metas aí que foram traçadas para os perfis, que são metas de longo prazo, estão alinhadas aí com o retorno que é de se esperar do CDI, inclusive mais alta do que na maior parte aí dos períodos. E acho que, como recado final, né, a gente viu em vários slides essa relação, a gente mostrando o resultado em função do IPCA, né, quanto acima do IPCA deu o retorno dos perfis, as metas, etc. E a gente gosta de pensar dessa maneira porque isso, na verdade, é uma visão de longo prazo, né? A gente quer manter ou até aumentar o poder de compra ao longo do tempo, e a melhor maneira de ver isso é realmente ver quanto que tu ganhou acima da inflação. É uma visão de longo prazo, de futuro, que tem muito a ver com o perfil previdenciário aí do plano. Então, é isso. Vou passar a palavra para o Thiago. Obrigado. Legal, obrigado. Parabéns pela apresentação de vocês. É sempre muito bom ouvi-los.
Agora, só um recadinho para o pessoal de casa, pessoal que está de forma digital, e aqui para nós também, a gente combinou que as perguntas serão feitas no final, mas o pessoal que está em formato digital quiser já ir escrevendo as perguntas, no final nós vamos lê-las. E agora eu vou chamar à frente aqui o Rafael Ribeiro. O Rafael Ribeiro tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, já exerceu atividades na área comercial, gerenciamento de riscos e, recentemente, gestão de recursos, desculpa. Durante esses anos de experiência, teve passagem por diversas instituições, como Portbank, Brasil Prev Seguros e Previdência. E antes de ingressar na Bradesco Asset, em agosto de 2019, Rafael é graduado em Administração, pós-graduado em Finanças Corporativas e Investment Bank. Um baita currículo. No entanto, o que mais me deixou impressionado é que o Rafael é pai de 4 crianças. Nesse momento, eu tive certeza que ele era a pessoa para falar de cenário e algumas turbulências. E detalhe, 3 vieram de uma única vez. Rafael, por favor, venha à frente, o palco é seu. Prazer recebê-lo, está em casa. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É muito bom falar de investimento e é melhor ainda falar quando é comecinho do ano e logo no dia subsequente que o Banco Central fala que vai cortar juros na próxima reunião. Então, eu estou radiante hoje. Hoje é o meu dia. Dei sorte. Tem que ter sorte. A gente costuma falar que a sorte acompanha o audaz. Tem que ter sorte. Então, quer tomar risco, tem que ter sorte. Eu tive sorte de estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela oportunidade. Eu quero falar um pouco sobre o que a gente viu, que foram os principais acontecimentos, e o que a gente espera daqui para frente. Então, conto com a contribuição de vocês, com umas perguntas muito boas no final, para a gente poder debater. Normalmente, eu gosto de ir debatendo, mas o pessoal falou, segura, no final a gente conversa. Então, a gente segura ali para o finalzinho. Vou ficar de olho aqui no horário para a gente poder passar por tudo. Então, é um pouco do que o pessoal já passou, mas eu só quero trazer uns pontos específicos com relação ao que a gente acredita. Então, olhando um pouco de retrospectiva, e por mais que a gente diga muito para vocês, retorno passado, o que aconteceu no passado, não vai refletir o futuro. Apesar do passado não se concretizar como algo para o futuro, muitas vezes ele rima. Então, você tem que saber o que aconteceu, até mesmo para ter uma ideia do que vai ser o caminho daqui para frente. Então, algumas coisas importantes. Aquele quadro da esquerda, ele representa apenas o desempenho de alguns índices de mercado. Para que eu quero índice? O que isso vai me ajudar? Tudo na vida é comparação. A gente se compara com os outros, nossa mãe compara com o irmão. Então, a gente sempre quer saber o que está acontecendo no relativo. Eu estou indo bem? Aí você olha para o lado e fala, poderia estar melhor. Ou, estou indo bem. No mercado, a gente faz isso o dia inteiro. Então, a gente fica se comparando. E alguns comparativos importantes são a parte superior, principalmente, desde aqui do JGP para cima, é tudo renda fixa. Então, o que eu quero saber, dado alguns parâmetros de renda fixa, se eu estou olhando pré-fixada, que é um ativo que eu compro com uma taxa pré-determinada e carrego ele até o final, se é um ativo atrelado à inflação, que eles mostraram, que é uma taxa real mais inflação. Então, eu quero saber um pouco como é que é o desempenho desses ativos, como é que é o desempenho dessas carteiras. E o que eu posso olhar ali, já assim, de primeiro lance? O CDI lá em cima, que a taxa reflete a taxa básica de juros, depois eu começo a comparar um pouco o que é o desempenho deles. E o que eu percebo é IRFM1, IRFM, IRFM1+, que são os índices dos ativos pré-fixados. Sempre quando a gente pensa em renda fixa, a maior parte do tempo a gente está falando de dívida pública federal. É o que o governo, o Tesouro está emitindo, o que a gente está comprando. Se não for, a gente está falando de crédito privado especificamente, que aí é a empresa emitindo, colocando dívida no mercado. A gente vê que os ativos pré-fixados tiveram um desempenho excepcional esse ano, contra o CDI. Qual o motivo disso? Os ativos pré-fixados, que têm uma taxa pré-determinada inicialmente, eles têm uma sensibilidade muito grande com relação ao que o Banco Central está dizendo e ou falando. A gente passou um ano particularmente específico ano passado, que foi, o ano começou com um nível de estresse, a gente estava com o sangue à flor da pele, porque a gente estava falando de um fiscal expansionista, a gente estava falando de uma incerteza muito grande com relação ao global, e as taxas de juros, expectativa, a gente só trabalha com expectativa, tá, gente? O resultado vocês vão olhar para trás. Então, a expectativa era que o nível de taxa de juros no Brasil deveria ser muito alto. Tão alto que a gente já chegou a ter, nas precificações de mercado, algo perto de 17% de Selic precificado esperado. Não aconteceu. Vocês sabem que parou no 15%.
mas a gente já chegou a ter o temor de ter 17. Nesse momento, a gente viu um fluxo entrar para esses ativos. Investidores, em busca de remuneração, começaram a comprar ativos pré-fixados para 1, 2, 3, 4, 5 anos, a 17% ao ano. O que eu estou dizendo? Que a pessoa que estava atenta e teve a coragem de comprar, comprou um ativo para 3, 4 anos a 17 ao ano e vai carregar isso pelos próximos 3, 4, 5 anos, dependendo do prazo de vencimento que ele comprou. Só que acontece, se a Bel faz isso porque parece interessante, e eu vejo, falo, acho que também vou. Aí o outro faz. O que vai acontecendo? As coisas começam a normalizar. Então, basicamente, apesar da taxa de juros ainda estar subindo ano passado, as coisas normalizaram. As taxas voltaram para um patamar mais adequado, mais próximo do que era do Banco Central, que era os 15. Só que, lembra que eu falei que eu só olho para frente? Nesse momento que a gente viu o Banco Central falar, bom, acho que eu parei de subir, não preciso mais subir juros. Eu já olhei e falei, então a gente já pode começar a falar quando isso aqui vai cair. A gente não tinha um ambiente propício para a queda, mas já começamos a discutir em que momento dos vencimentos dos ativos eu poderia ver taxas mais baixas. E nessa linha, que a taxa começou lá 17 no final do ano passado, ela terminou o ano em 13 quase. Vocês viram? 4% de queda. E o que aconteceu com a Selic? Nada. Ela subiu e parou. Lembra, eu estou olhando só para frente. Então, eu olho para trás. Eu tenho que saber o que aconteceu. Mas a minha preocupação é, e agora? E agora? E agora? Porque o passado já refletiu, já está no resultado. Eu preciso saber como é que agora eu coloco o resultado no portfólio de vocês daqui para frente. Então, o pré-fixado foi bem. Esse miolo aqui, IMAB, são os ativos atrelados à inflação. E eles sofreram, com uma inflação mais baixa, que é bom, mas para quando você compra um ativo atrelado à inflação, você quer inflação. 2, o Tesouro Nacional, que é o grande emissor de dívida brasileira, emitiu muito ativo atrelado à inflação. E quando ele faz isso, ele se torna o maior vendedor de taxa. Então, quando ele começa a colocar ativo no mercado, a taxa, que é a remuneração que eu busco, deve ser sempre maior para encontrar ali a demanda. Então, o Banco Central oferta, a demanda vai olhar e falar, taxa não parece interessante. Aí o Banco Central vai lá, coloca mais taxa, ou o Tesouro, coloca mais taxa. O investidor fala, agora a taxa está interessante, aí ele compra. Nessa, entre comprando ativo e o Tesouro emitindo sem parar, fez com que a dívida pública federal, atrelada à inflação, subisse, que era o que eles queriam. Entretanto, eles acabaram pressionando as taxas, porque cada nova emissão trazia taxas mais altas. Por que eu estou usando tanto do nosso tempo e falando de taxa? E taxa pré, e taxa atrelada à inflação, e Selic, e CDI. Só tem uma coisa, não me matem, mas tem uma explicação. Só tem uma coisa que interessa quando a gente para pensar em investimentos. Uma. O resto é tudo consequência ou causa. Você tem os dois lados. Como se fosse a usina, Paraguai e Brasil. Consequência e causa. Qual que é, quando você para pensar na taxa de juros? O que eu preciso saber é, para onde vai? O que come? Onde está? Para onde vai a taxa de juros? Se você tiver uma sensibilidade da direção da taxa de juros, você passa a ter uma expectativa do que pode acontecer com os preços dos ativos que você adquiriu. Vamos pensar junto? Investimento nada mais é do que matemática. Você está tentando descobrir quanto que o fluxo financeiro que você tem hoje vale no futuro. Certo? Como é que você faz para tentar adaptar o quanto esse fluxo financeiro vai valer no futuro? Qual que é o maior desconto de futuro que a gente tem na memória da faculdade? Lembra, na faculdade, você fazia uma conta de valor presente? Quem lembra? Pode levantar a mão. Continha de valor presente, você tem o fluxo e você divide por uma taxa. Quando essa taxa passa a ser uma taxa de desconto. O que é a Selic? Uma taxa de desconto. Nada mais. Ela é a referência de todas as taxas de desconto, que vira depois uma taxa de custo ou de investimento. Mas é taxa de desconto. Então, se eu souber para que direção vai a taxa de desconto, o que acontece com o meu valor presente do meu fluxo? Ele pode aumentar, se o desconto for menor, ou ele pode cair, se o desconto for muito alto.
E isso também tem uma relação importante com relação ao tempo. O impacto para um ano é uma coisa, 2 anos é outra, 10, 20, 30, ativo para 2050 é outra. Então, se eu souber para onde vai a taxa, tudo bem que se eu souber, mas se eu tiver um cheiro, qual é a direção que vai a taxa de juros, a minha vida é relativamente um pouco mais tranquila. Então, falei um pouco de renda fixa para mostrar, pré-fixado foi bem, porque normalizou, ativo atrelado à inflação sofreu um pouco, mas passa a ter uma janela oportuna, e depois eu tenho crédito privado, que eles passaram muito bem, e bolsa também, que passaram muito bem. Então, nós passamos por um ambiente, em um ano volátil, guerra, discussão, geopolítica, e mesmo assim, bolsa foi bem, dólar, a gente teve um real indo super bem, e a renda fixa também performando bem. Qual que é a coisa mais importante no investimento? Era para ser um coro. Vamos tentar na próxima. Daqui a pouco eu tento de novo. Taxa de juros. Então, quando a gente pensa ainda nesse convite, pensando na retrospectiva, a Selic não está em 15, a gente fala 14,90 porque é o que a gente vai ter lá no final. A Selic não está em 15, que é os 14,90 lá? É. Sabe qual que é a taxa hoje? Você fala assim, Rafa, eu gostei do que você falou no começo, que eu vou comprar uma taxa já pré-determinada e vou carregar isso daqui para frente. Sabe qual que é a taxa pré-determinada? A Selic é 15. Sabe qual que é a taxa pré-determinada hoje, que você vai comprar no Tesouro para um ativo de 1 ano, que vence daqui a 1 ano, pré-fixada? Está lá. 13,80. Peraí, mas não está 15 a Selic? Por que a taxa daqui a 1 ano está 13,80? Porque nem eu e nem você acreditamos que a taxa vai ficar 15 daqui a 1 ano. Vocês acreditam? Não. Viu? Como vocês também não acreditam, a gente está super alinhado, como a gente está super alinhado aqui que a taxa não vai ficar 15% daqui a 1 ano, por que você vai encontrar um ativo que vai pagar 15%? Não tem mais. Você foi, todo mundo comprou. Não é? Então, eu tenho lá 13,80. Vejam, isso aqui é um reflexo do que a gente está fazendo. Vocês, eles, o que está acontecendo de movimentação do portfólio e todas as contas que a gente faz todos os dias para tentar entender qual que é a direção da economia. A Bolsa performou super bem, eles mostraram, mas eu quero mostrar essa mancha cinza aqui atrás. Isso aqui é fluxo. A gente tem uma brincadeira no mercado financeiro como um todo, que é contra fluxo não há argumento. Você pode falar, Rafa, é um ano eleitoral, Rafa. Nossa, porque vai ter guerra, porque entraram na Venezuela. Eu falo, tá bom. Entrou 3/4, mais ou menos isso, de dólar no Brasil do que entrou o ano passado inteiro só em janeiro. Tá bom. O que você vai falar contra isso? A Bolsa bateu máxima histórica. Ninguém acreditava que fosse bater tudo isso. E ninguém está achando que vai parar mais, porque agora pegaram o gosto. Né? A gente saiu de uns 35% no ano passado, esse ano performando super bem. Sabe quem compra a Bolsa no Brasil esse ano? O investidor estrangeiro. Ele trouxe esse fluxo aí, mais ou menos de 17, 16 bi de dólar, posso estar errado, mas algo parecido com isso, de dólar para o Brasil esse ano. Esse dinheiro entrou direto para a Bolsa e fez a Bolsa subir. A Bolsa subiu aí os seus 12, 13% mais ou menos, um pouco para cima, um pouco para baixo. Sabe quanto a Bolsa sobe em dólar para esse cara que pegou o dinheiro dele, trouxe para cá e comprou? Se você compara o desempenho do real mais a Bolsa, 20%. Esse cara ganhou 20% em 29 dias, sendo que nem quase todos são úteis. Por quê? Porque ele acreditou no fluxo. Mas, Rafa, de novo, ano eleitoral. Ano eleitoral é difícil em qualquer lugar no mundo. Como é que o cara está fazendo esse movimento? A gente tem que aprender a olhar o todo. Muitas vezes a gente se apega ao que está acontecendo com a gente, porque é o que nos fere e é onde está o nosso maior viés. É o que a gente conhece mais. Mas olha só a situação do investidor estrangeiro. Eles têm dinheiro para investir, pensam em grandes fundos de pensão globais, eles têm dinheiro para investir, tem um monte de opção, e aí ele fala, bom, vou colocar dinheiro nos Estados Unidos. O cara fala, vai, mas vai devagar, porque a gente está brigando. Ele agora veio aqui falar que vai levar a Groenlândia, agora eles estão brigando porque não tem mais acordo. Fala, põe, mas põe menos. Fala, então tá bom, vou colocar um pouquinho menos de dinheiro nos Estados Unidos, mas vou continuar comprando. Beleza, aí ele continua comprando nos Estados Unidos. Aí depois ele fala, preciso diversificar mais, vou mandar dinheiro para a Europa.
Fala, tá, mas a Europa já cortou de juros até onde deveria, está crescendo, mas cresce pouco, também vou mandar mais um pouquinho. E o cara fala, cara, e agora? O que está barato? Aí ele olha, emergentes. Aí ele vai para a Ásia. Emergente no mundo é a Ásia, tá? Quando você fala emergentes, é a Ásia. Aí ele manda dinheiro para a Ásia. Aí ele começa a comprar a Ásia. Aí ele compra a China. Não, compra, mas compra devagar, porque está brigando, então compra menos. Entende que as opções estão diminuindo? Aí ele fala, tá bom, então agora vamos rodar o mundo, pegar as oportunidades. Vou para a Rússia. Não pode. Ninguém está indo. Então já tira mais uma opção. Eu vou para a América Latina. Legal. Aí você também tem menos opções. Hoje, dentro da cesta, e é interessante isso, hoje, dentro de uma cesta de emergentes, o Brasil tem sido a alocação com mais viés. Os investidores têm preferido colocar dinheiro no Brasil. E aí, quando você pergunta para ele o momento, ele fala, cara, tem empresas, porque eles conhecem as nossas empresas, tá? Antes que vocês achem que eles não nos conhecem, eles conhecem. Eles sabem quem são nossas empresas, quanto faturam, por quê. A maioria das nossas empresas grandes tem bonds, que são dívidas emitidas lá fora. Então, o cara compra isso lá fora. Para onde está indo o dinheiro? Petro, Vale, bancos, commodity, que é o que eles conhecem de Brasil. E é o que está principalmente andando. Então, esse investidor estrangeiro que está com menos opções pelo mundo e precisa diversificar, está mandando mais dinheiro relativamente, quando ele faz investimento no exterior, para o Brasil. Então, a gente tem se beneficiado desse momento de tensão global. Então, nem toda tensão geopolítica, atualmente, ela é 100% negativa, pelo menos para a gente. A gente passa por um momento aqui oportuno. Falou-se também aqui dos ativos atrelados à inflação. O IMAB é o índice da Ambima que reflete essa carteira de ativos atrelados à inflação, dívida pública federal, e ele rodou abaixo do CDI, muito em função de, o que eu comentei, Tesouro emitindo muito, ativos, a inflação vindo mais baixa, e tem mais um. Tem um tipo de ativo hoje no mercado, que já roda há um bom tempo e vocês devem conhecer, que são as debêntures de infraestrutura, que são aquelas debêntures que te dá a remuneração, e a remuneração é isenta de imposto de renda. O que acontece é que, muitas vezes, o investidor, nós, gostamos de ter o CDI na carteira, e essas emissões são inflação. O que a gente faz? A gente troca o indexador, fazendo uma operação de mercado, e essa operação de mercado pressiona os ativos atrelados à inflação. Então, no final, você teve mais um componente que contribuiu negativamente com essa estratégia. Mas gravem uma informação. Se o estrutural ainda é adequado e você tem um ativo que não está performando bem, pode ser que essa é a próxima oportunidade que você tem para frente. E eu vou mostrar para vocês. Mais para frente, não vou mostrar agora, daqui a pouco. No crédito privado, eu queria falar desse slide aqui à esquerda. Eu sei que todo mundo ouviu muito falar sobre Light, Americanas, Braskem, Ambipar, tudo que se falou sobre crédito privado, emissões, empresas. Qual que é a beleza aqui? O mercado de crédito privado, que é a dívida, a empresa fazendo emissão de dívida para o mercado e captando recursos. Olha o tamanho do crescimento do mercado só em fundos. Ele saiu de 1,1 tri em 2023 para 2,3 tri. Sabe quantos IPOs, aí é o lado de ações, aconteceram nos últimos 4 anos? Quem chuta? Menos vocês. Quantos IPOs, empresas, colocando ações pela primeira vez na Bolsa nos últimos 4 anos? 0. Aí você fala, tá, como é que a empresa captou recurso? Emitindo dívida, via debênture, nota comercial, nota promissória, FDICs, entre outras estruturas. Foi a única forma que ele encontrou. Só que elas deram sorte, porque a taxa de juros básica estava lá em cima. E o investidor, em busca dessa taxa de juros básica elevada, encontrou um excelente ativo, porque paga a taxa de juros básica mais um prêmio de risco. Então, no final, todo mundo acabou se beneficiando. Então, quando você pensa, estão acontecendo alguns casos de empresas com dificuldade, lembra, o mercado de crédito cresceu muito e o tamanho dessas dívidas reduziu na maior parte dos portfólios dos investidores como um todo. Então, ainda é um mercado oportuno, mas sempre com seletividade. Você tem que buscar as empresas de melhor qualidade. Exterior. Lembra que eu falei? Eu não vou mandar todo o meu dinheiro para os Estados Unidos, vou mandar para outro lugar.
os investidores estão fazendo hoje no mundo uma estratégia que chama rotação. Eles não tiram dinheiro de onde eles estão, mas provavelmente o próximo dinheiro que eles teriam para investir vai para outra estratégia. E eles vão rodando um pouco isso pelo mundo. Mas não dá, e vai ser sempre muito difícil, ir contra os Estados Unidos. Pode acontecer o que for, porque fulana, porque fez, porque deixou de fazer. Sabe por quê? Lá é um dos mercados que mais cresce, é um dos mercados mais desenvolvidos e é um dos mercados onde tem as novas tecnologias e setores que a gente ainda no Brasil está ainda passando por algum desenvolvimento ou ainda está dando os primeiros passos. Então, eles já estão na vanguarda de muitas coisas. Eles têm empresas trilionárias. Tem empresas de caixa, né? Tem empresas que têm caixas de trilhões. Então, as empresas são enormes, tem muito dinheiro para investir. Então, é muito difícil ficar fora de um tipo de mercado como esse. Olha o exemplo. Todo mundo tinha certeza absoluta que em março do ano passado, entre março e abril, a gente ia ter um Estados Unidos que nunca mais ia receber dinheiro e o dólar ia perder valor sem parar. O que aconteceu aqui? O Trump anunciou todas as tarifas que ele ia ajustar pelo mundo. Nessa hora, todo mundo assustou, ficou de cabelo em pé, menos eu, que eu não sou assustado. E a gente viu a bolsa derreter, e derreteu. Perdeu-se dinheiro no mundo inteiro. Do menor ponto que a bolsa alcançou até o final do ano passado, que é aqui, ela subiu 38%. Ela recuperou a queda e ainda entregou um desempenho positivo superior ao nosso CDI no ano. Só no desempenho sem dólar. Aqui é só o desempenho da bolsa deles lá como um todo. Então, não dá para ficar fora desses caras. A gente tem que observar o que está acontecendo lá e diversificação de portfólio, como é o exemplo do portfólio arrojado, que é o mais diversificado, ele cabe para todos os dias da nossa vida. E a diversificação ela acontece em gestores, que é o que vocês fazem, compram gestores diferentes, em indexadores, pré-fixado, atrelado à inflação e por aí vai. Ele acontece entre geografias, Brasil, Estados Unidos e por aí vai. Então, assim, você tem várias formas de diversificar o portfólio para reduzir os riscos locais e globais, para ter um portfólio sempre saudável e sempre com oportunidades. Bom, eu cumpri aqui a minha primeira parte, que é um pouco do para trás, e já dei algumas dicas daqui para frente. Quando a gente começa agora sim, de fato, dar os primeiros passos, eu quero usar esse slide, que está cheio de letra, para falar um pouco sobre cenário. Eu gosto de sempre falar o que está acontecendo no exterior, para trazer essa discussão para o local. No exterior, a gente tem uma discussão mais acirrada com relação a tarifas, é a política do Trump, ele já fez isso no outro governo e não é surpresa. O que surpreende, talvez, tem sido a intensidade. Ele está com muito mais afinco nas estratégias dele e ele tem se mantido muito mais fiel a tudo que ele prometeu durante a campanha. Então, ninguém pode falar de estelionato eleitoral. Ele está indo sempre muito firme e continua fazendo. O único detalhe é que está muito contundente, então isso acaba assustando um pouco o mercado. Do outro lado, a gente viu uma China, que a China perdeu, mais ou menos lá em abril do ano passado, mais ou menos 10% da exportação que ela fazia para os Estados Unidos. Isso trouxe um indicador, falou, bom, provavelmente a China cresce menos esse ano e provavelmente daqui para frente. Ela vai perder esse motor. A China, que perdeu quase 10% de exportação, ela terminou o ano com 6% de crescimento em comparação de um ano contra o outro. Aí você fala, tá, o que aconteceu? O que aconteceu foi que todo mundo meio que abriu mão dessa disputa e começou a tentar entender o que poderia ser outros caminhos. Então, a China foi atrás dos próprios asiáticos que estão ali do lado dela. Ampliou a parceria com a Indonésia, Vietnã, entre outros na Ásia, Austrália e por aí vai. E também ampliou parceria com o México aqui do lado, mandou muitas fábricas para cá. Então, eles conseguiram reverter isso. Até uma parte ali de África, eles começaram a evoluir também. Então, no final das contas, eles aprenderam a trabalhar de um jeito diferente. Claro, uma parte disso é triangulação, que é, pega o meu produto pronto, sem carimbo nenhum de produção, mando para o seu país, você carimba com o seu país e manda para os Estados Unidos vai achar que é você. Uma parte é isso, eu não posso falar o quanto é, mas do outro lado, eles aprenderam a trabalhar. E outra, uma coisa que a gente não pode negar,
O Trump tem sido responsável por unir o mundo. Inglaterra e Índia. Todo mundo aqui sabe qual que é a relação entre Inglaterra e Índia de colônia. Eles estavam brigados e sempre tiveram aquela tensão entre eles. Eles acabaram de fechar o maior... Obrigado. Eles acabaram de fechar o maior acordo comercial da história, que eles chamam de a mãe dos acordos comerciais. Então, assim, por quê? Porque eles se viram num momento mais difícil de poder transacionar os seus ativos de um lado para o outro, e isso vai fazer com que eles façam mais negócios entre eles. Então, no final das contas, tem muita gente aprendendo a trabalhar de um jeito diferente e você vê um negócio evoluindo. Então, fica uma mensagem que o mundo cresce, provavelmente cresce menos, porque o potencial de crescimento agora ele fica aquém, porque está todo mundo ainda passando por esse rearranjo. Você tem os Estados Unidos, que ainda é pujante, o crescimento deles ainda é robusto, você tem todas as tensões. O petróleo vinha dando surpresas positivas até hoje. Aí hoje parece que o Irã comentou que vai fechar o Estreito de Hormuz para fazer treinamentos. Qual que é o ponto? O Estreito de Hormuz é responsável por passar aproximadamente 20% do total consumido de petróleo e gás no mundo. Então, se fechar, o petróleo sobe. Aí o petróleo está subindo hoje. Então, a gente vai ficar nessas tensões. É tudo firme na pedra que vai existir para sempre? Não. É a volatilidade, é a turbulência. Lembrei, eu vou falar da turbulência, mas eu tinha esquecido. A turbulência que a gente sabe que vai acontecer. Entretanto, é um ano que os Estados Unidos cortam juros. Cortaram ano passado, tem uma expectativa de cortar esse ano, espera-se uma troca de presidente do Banco Central americano, provavelmente alguém mais alinhado ao sonho do Trump de jogar a taxa de juros para baixo. Então, no final, é um ambiente positivo. E por que é positivo? Porque os juros vai para baixo. Ó. Vocês não estão me ajudando. Porque os juros é para baixo. Só que tem uma beleza. O Brasilzão aqui vai cortar juros no mesmo momento que os Estados Unidos. Isso é bom. Você tem um mundo entrando em um momento onde passa-se a permitir que o dinheiro circule mais. E com toda essa tensão, provavelmente esse dinheiro passa um pouco mais pelo Brasil e a gente se beneficia desse momento. Por isso a expectativa atual aqui no Brasil de $1 mais ameno. O pessoal já está brincando, já dá para ir para a Disney. Acho que não. Com 4 filhos vai demorar. Mas, puxa, o dólar está bem mais contido. Olha o desempenho dele desse ano. Então você já tem um dólar muito mais contido. O que influencia esse dólar mais contido? Todo mundo está diversificando seus portfólios e não indo 100% para os Estados Unidos. Quem estudou economia ou administração, ou lembra das aulas de finanças, ou mesmo histórico, vai lembrar que existia algo no mundo chamado padrão ouro. Para você poder emitir moeda, você tinha que ter uma quantidade de ouro suficiente de reserva. Isso se quebrou. E depois, todo mundo começou a entender que o que seria uma reserva, que é o que a gente chama, em inglês principalmente, que é o safe haven, que é onde você vai colocar o dinheiro de segurança. Esse dinheiro de segurança ia para os Estados Unidos. Sempre. Majoritariamente. Mas ele ia para os Estados Unidos. Em forma de quê? Você pegava, comprava dólar, comprava o tesouro americano, título americano e carregava. O título americano rendia 0 e para você estava lindo porque o seu dinheiro estava garantido, mais a variação cambial. Hoje, o que o mundo está fazendo é... O que se compra hoje? Ouro. Voltamos ao... Mentira. Mas voltamos a comprar ouro como uma forma de proteção de recurso. O ouro também sempre teve essa característica de safe haven, que você comprava, porque vai ter uma guerra, você compra ouro, pode acontecer o que for, no final das contas, você vai lá, o ouro vai estar lá e você pode usá-lo. Então, você tem essa situação. É uma situação de guerra? Não necessariamente. É uma situação de diversificação. Em vez do dinheiro ir para comprar os títulos americanos, os bancos centrais no mundo, até o nosso, está comprando ouro, aumentando as reservas de ouro. Ouro não para de subir. Frenético, só sobe. Mas o que eu quero trazer de destaque é, o mundo segue nessa diversificação. Quando a gente veio para o Brasil, eu tenho que falar de eleição, mas é coisa rápida. É que influencia muito a nossa vida, né? Vocês viram isso? Influencia muito a nossa vida. A gente... foi isso. Chegou. Está perto.
Qual que é... Falei, você viu só? Deus, é só um minuto, eu juro. Eu não tenho lado, é só um minuto. O que a gente tem percebido? O Lula vem forte para uma possível reeleição e a gente percebe uma escalada importante do Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro veio por fora ali como, ele está fazendo isso só para tentar fazer alguma coisa para liberar o pai e tal, mas parece que agora a candidatura dele está ganhando força. Ganhando tanta força que quando você compara ele com o Lula, a distância deles é muito pequena. Então, quando você olha eles concorrendo um contra o outro, a distância deles é muito pequena. Qual que é o problema e por que o mercado não está falando que vai ser um ou outro definitivamente? Porque a rejeição de ambos é muito elevada. Então, você tem dois candidatos que são muito rejeitados e também são os mais votados. E aí tem outros cenários que estão sendo testados. O Tarcísio sempre vem por fora, apesar de ele falar sempre que vai para o governo do Estado, ele sempre está lá, Tarcísio, Tarcísio, Tarcísio. E tem alguns últimos movimentos do PSD que a gente tem visto, que um foi o Caiado indo para o partido, tem o Ratinho Júnior, tem a Michele Bolsonaro. Então, parece que a gente já conhece os atores, a gente só não sabe o papel de cada um e como é que vai se dar. Até quando a gente vai ficar nessa brincadeira de não saber quem é quem? Em abril, é a data limite para eles se... Isso. Ele descompatibiliza, ele sai da onde ele está, do cargo que ele tem assumido, e se coloca como o próximo candidato. Só que, de fato, tem até junho para firmar a candidatura. Então, provavelmente, o que já vai dar um cheiro bom é, quando ele sair do cargo efetivo que ele está, você já sabe, opa, esse talvez seja um próximo candidato. Mas, de fato, a gente só vai saber isso em junho. Então, a gente vai ter que acompanhar, mas o detalhe é, quando você compara Flávio Bolsonaro e Lula estão muito próximos, quando você compara Lula e Tarcísio, também muito próximos. Então, o Flávio e o Tarcísio são bons concorrentes daqui para frente, mas o que parece que está dado é Lula contra alguém. Então, isso que eu acho que já está bem claro para todo mundo, né? Outro detalhe, no nosso cenário, considerando o que a gente já tinha de número, mais o que o Banco Central falou ontem, a gente espera que a Selic, taxa básica de juros, termine o ano em 12. Não? É bom, gente. Ela termina em 12. Então, eu achei que eu fosse falar, o pessoal fala, 12. Então, o que significa? Que aquela queda que eu falei para vocês, que é bom para os investimentos, vai acontecer. É bom para o investimento que carrega um certo risco, prefixado, atrelado à inflação, bolsa, multimercado, e por aí vai. Tá, tenho que falar disso, vai. O risco. Qual que é o risco dessa taxa de juros não alcançar 12 até o final do ano? 1, dólar reverter, você tem um dólar que volta a subir. 2, o fiscal que continua a se expandir. E a gente sabe que essa é a tendência. E não dá para brigar com isso. E o governo se colocou no governo, o governo, quando foi aprovado, quando teve a eleição e ele venceu, a gente já sabia qual era a trajetória. Então, é um governo expansionista, lado populista, e segue. O detalhe é, se essa expansão continuar, você pode ter um revés importante com relação às expectativas de inflação e pode bater nas expectativas de taxa de juros. Mas o cenário é benigno de inflação, porque o dólar é para baixo, as commodities estão com preços mais baixos, então você tem algo ainda suportando esse ambiente daqui para frente. Mas vamos falar agora das coisas boas de fato. Eu gosto de quebrar nossa tese de investimento, o que eu estou pensando daqui para frente, e essa é a parte que vocês quiserem anotar, podem anotar. É aonde a gente tem aqui, de fato, que a gente espera que tenha oportunidade daqui para frente. Um dos fatores que mais podem trazer um potencial de ganho é a política monetária expansionista. São os cortes de juros que a gente espera daqui para frente. Mas também tenho elevado nível de taxa de juros real. Lembra que eu falei que o Tesouro emitiu muito, pressionou as taxas e as taxas estão altas? Que aquilo era ruim naquele momento, mas poderia ser bom? Agora é bom, ou pelo menos se apresenta como algo bom. E o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos combinado no Brasil também é bom para a gente. Tá, mas quando o Banco Central corta juros e você falou que é bom mesmo? O desempenho dos portfólios são bons? Eu peguei 2 índices. Lembra que eu falei que eu gosto de usar índice para comparar as coisas? Peguei 3 índices, mas 2 em especial. O vermelho escuro é o IMAB,
títulos atrelados à inflação, e o vermelho mais claro, IRFM, títulos pré-fixados. Qual foi o desempenho desses índices durante os ciclos de queda de juros passados? Eu peguei o ciclo desde 2005 e comparei o desempenho durante a queda de juros com o CDI. E olha que interessante. Em 2005, quem comprou título atrelado à inflação ou pré, levou ou 156 do CDI, que é o CDI, uma vez e meio o CDI do período, ou 122. Aqui é a mesma coisa. 160, 118. Levou 2 vezes e meia o CDI, ou uma vez e meia o CDI, que é, se for um desempenho de 10, levou 15, só para vocês terem uma ideia. Aqui, 124, 140. Só 2019 que não foi tão bem, porque a inflação foi mais baixa, deveria ser algo bom, mas não foi. E os títulos pré-fixados, 200 do CDI, 2 vezes o CDI do período. Então, eu mostro para vocês que, historicamente, durante um ciclo de queda de juros, é bom ter esses ativos no portfólio, porque você vai se beneficiar. E eu não escolhi nem um dia antes, nem depois. O Banco Central abre a boca, coloca lá no comunicado, vou cortar, o dia seguinte eu vou lá e marco o desempenho do portfólio. Até ele falar, parei de cortar. E aí eu paro de marcar. E esses são os desempenhos. Então, é uma janela oportuna. Lembra que eu falei que as taxas de juros dos ativos atrelados à inflação estavam elevados? É aqui que eu quero mostrar para vocês a oportunidade. Essa linha vinho, ela mostra a oscilação dessas... Lembra que tem você que mostrou o gráfico, que tem o gráfico de marcação a mercado? Aquela marcação a mercado nada mais é o reflexo da direção da taxa de juros mais inflação. Se a taxa de juros sobe, o desempenho do portfólio é pior. Se a taxa de juros cai, o desconto menor, o desempenho do portfólio é melhor. Então, aqui, ó, durante essa janela de 2011 a 2013, quem estava comprado nesse ativo, que é um ativo atrelado à inflação de 5 anos, provavelmente ganhou dinheiro, porque você teve toda essa queda de taxa e você tem uma remuneração do portfólio maior. Durante essa alta, perdeu dinheiro. O que eu quero mostrar para vocês? Está vendo como ela oscila? Só que alguma coisa me chamou a atenção. Está vendo que tem 2 picos lá em cima? Ambos são taxas que ultrapassaram o nível de 7% de remuneração ao ano. Isso aqui você vai receber 7 garantido, é seu, mais a inflação do período. Todas as vezes, e aí a gente ficou ali, puxa, mas é bom isso? Será que é bom? Toda vez que a taxa de juros alcança 7, na taxa de juros real, isso é bom para o meu portfólio? Bom, vamos olhar. Aí a gente foi, está vendo o pontilhado? Imagina que todas as vezes que ela cruzou o pontilhado, no primeiro dia que cruzou, eu fui lá e montei um portfólio em ativos atrelados à inflação. Todas as vezes, todos os dias que ele permaneceu acima de 7%, eu fui todo dia montando um novo portfólio. Então, assim, ela passou de 7%, eu fui lá e montei um portfólio e carreguei ele durante 12 meses. No dia seguinte, ainda está acima de 7%, fui lá e montei outro portfólio, carreguei por 12 meses. E fui fazendo isso durante todo o tempo que ficou acima de 7%. E aí ele voltou de novo e é onde nós estamos. As taxas de juros dos ativos atrelados à inflação para 5 anos, que vou comprar hoje e quero provavelmente carregar por 5 anos, e provavelmente você pode sair no meio, estão acima de 7%. A pergunta é, vocês acham, com certeza mas vamos brincar. A pergunta é, vocês acham que o desempenho é bom, é positivo, é negativo durante essas janelas, quando ela passa de 7, você carrega para frente? Quem acha que é positivo? Quem acha que é negativo? Quem acha que vai chover? Que ninguém levantou a mão. Mas olha só. Essas taxas, nos últimos 15 anos, essa taxa do ativo atrelado à inflação de 5 anos, essa taxa ficou apenas 9% do tempo nesse patamar. Então, você já sabe que ela não chega lá toda hora. Ela passa de vez em quando. Quando ela chega lá, olha que beleza. O investidor que fez essa operação, que comprou essa taxa quando ela ultrapassou 7%, ele recebeu, em média, porque é para todos esses períodos, né? Que ela passa de 7 lá em cima. Ele recebeu, em média, CDI, que é a taxa de referência da economia da Selic, mais 4,6%.
Você fala, Rafa, mas também teve gente que perdeu dinheiro e ganhou. Na média dos desempenhos negativos, pensa tudo que deu ruim durante essas janelas. O desempenho médio negativo foi CDI menos 2,1. Você ainda levou um desempenho positivo, você só desconta do CDI 2,1. E quando você fala, então tá bom, o positivo, tudo que só deu bom, tira os negativos, tudo que só deu bom. CDI mais 10, na média, CDI mais 4,6. A gente tem uma fala aqui nesse slide que eu gosto muito, que tem uma assimetria. Ele é desequilibrado. Quando perde, perde pouco. Quando ganha, ganha muito. Hoje, o cenário que se apresenta parece algo oportuno para ter, provavelmente, um IMAB ou ativos atrelados à inflação, para você carregar daqui para frente, porque 7% de juros é pouco tempo, viu? Deus concorda. É pouco tempo que isso acontece. E é uma excelente oportunidade para vocês poderem carregar no portfólio daqui para frente. Muito bom para a aposentadoria, que é exatamente o que a gente está falando hoje. E para a Bolsa? Quando a taxa de juros cai, é bom ou não é? Eu fui lá e peguei o primeiro corte do Banco Central, que é aqui, ó, tá vendo? O Banco Central foi lá e cortou juros. Em quais períodos? 2003, 5, 9, 16, 19, 20, 23. Todas as vezes que ele cortou juros, eu fui lá e acompanhei o desempenho da Bolsa para cada um desses períodos. Um mês para frente, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 24. Então, historicamente, quem comprou Bolsa quando o Banco Central cortou juros nunca perdeu dinheiro, mas ficou ali limitado no menor desempenho a 10% de ganho, que seria 5% ao ano, 4% ao ano, mais ou menos, em juros compostos, né? Então, levou ali 10% ao ano. Aí você fala, tá, Rafa, então, vamos pensar melhor. E aquelas linhas lá em cima? Ali são os desempenhos melhores que a gente teve durante essa janela. Só que algo nos chamou a atenção. Está vendo que tem 3 setinhas ali em cima? Então, dos 4 melhores desempenhos da Bolsa nessas últimas janelas de queda de juros, 3 deles estão associados a um ambiente que o Banco Central americano também estava cortando juros, que provavelmente é algo parecido com o que a gente vai ter esse ano. Então, eu tenho uma combinação aqui de fatores que podem trazer uma oportunidade excelente para a gente ter ou manter os ativos atrelados à Bolsa, ações, no nosso portfólio. Então, fica aqui algo interessante para vocês pensarem. O que está motivando essa minha fala? Queda de juros. Então, todas as vezes que a gente começar a discutir muito política, fiscal, mundo, porque fulano fez, deixou de fazer, voltem e para o que isso influencia na taxa de juros. Onde que eu vou me beneficiar nisso no meu portfólio? Depois você pode voltar para a vida tipo, pensando, beleza, vamos pensar no Brasil e tal, mas quando você pensar no seu portfólio, nos seus investimentos, onde essa discussão que vocês estão levam a taxa de juros. Se você fala, cara, isso aí não faz diferença nenhuma para a taxa de juros, não aumenta a inflação, não piora petróleo, não acontece nada, aí você vai ter outra interpretação, que é, agora é entretenimento. Eu vou discutir só para discutir, porque é gostoso. Eu, pelo menos, gosto. Então, você entra mais ali na parte de entretenimento. O que mais? E aí eu tenho fluxo. Então, a primeira parte da minha tese é política monetária, a segunda parte da minha tese é fluxo. Lembra, contra fluxo não há argumento. Potencial fluxo global, já expliquei um pouco. Baixa alocação dos investidores locais. E aí, lembra que eu falei que os investidores estão realocando um pouco mais seus portfólios? A China ainda toma resgate, então eles têm uma entrada menor de recursos e o que está saindo de lá é maior do que está entrando. Mas olha que legal, como já acende outras localidades com recebimento de recurso. No ano retrasado, os Estados Unidos era o único verde. Isso aqui é uma foto do ano passado. Todo mundo está recebendo alguma coisa. E olha aqui a América Latina. Também está entrando. Entrou 4,5 bi na média de dólares. A gente entrou positivo, mas algumas outras localidades saíram. Mas olha que interessante o mapa. E isso aqui é uma tendência importante daqui para frente. E o que eu quero trazer de reflexo para vocês? O total de ativos sob gestão no mundo é algo perto de 38 tri de dólares. A exposição dos investidores a ativos emergentes é mais ou menos 5,1.
Então, pensa de todo esse dinheiro, 5,1% são ativos de países emergentes. Isso representa algo perto de 1,9 tri de dólares, atualmente. Só que isso está abaixo da média. A média do investidor estrangeiro em emergentes é de 6,7 nos últimos 10 anos. Logo, a gente está falando que o valor alocado em emergentes deveria ser 2,5 tri de dólares. O Brasil representa 4,1 nessa continha. Então, eu tenho um fluxo positivo esperado só pela volta à média. Não estou nem falando que... Eu estou só usando a lei dos grandes números para falar o que seria o esperado de alocação. Só que o Brasil é um cara que tem uma exposição relevante, 4,1, e temos uma expectativa agora, das últimas conversas que a gente teve, que a gente vai ter uma majoração da nossa participação de Brasil nos índices globais, porque a gente está performando bem. E isso traz mais recursos para a gente no final das contas. Então, tem uns 24 bi de fluxo local para o Brasil no final das contas. Quando a gente pensa em investidores institucionais, que são os fundos de pensão, sobre o que a gente está conversando aqui hoje, a alocação média em bolsa ela está em aproximadamente 8,7%. Olha onde já foi essa alocação lá no passado. Esses caras eram os maiores carregadores de bolsa no Brasil. E hoje eles estão com uma alocação menor porque passou por um ambiente bastante incerto durante um bom tempo e tem ativos atrelados à inflação e CDI pagando muito bem o retorno do portfólio deles. Então, a gente também acredita que esse público aqui tenda, em algum momento, voltar um pouco desse fluxo. Então, o segundo aspecto com relação a fluxo. Para fechar, a gente tem uma bolsa com precificação atraente. Então, o preço da bolsa ainda está atraente, apesar dessa alta toda que a gente viu. Um posicionamento favorável, que aqui é contraintuitivo, porque a gente vê os investidores brasileiros pouco alocados, e quando eles voltarem a alocar, é um fluxo importante. Queda de juros, já falei, e um fim provável desse excepcionalismo americano, que é, beleza, eu quero proteger os Estados Unidos, eu quero ganhar dinheiro nos Estados Unidos, agora todo mundo está começando a espalhar um pouco mais os recursos pelo mundo. E aí eu quero fechar com esse racional. Está barato voltar a pensar em diversificar o portfólio. Sempre encarem e pensem com relação ao perfil de investimento de vocês, que é, como é que você encara o desempenho do seu portfólio? Para quanto tempo você espera aqueles recursos? Eu sei que a gente está falando de previdência, mas muitas vezes a gente está olhando aquilo para curto prazo, quer saber como vai, ou tem uma taxa mais atraente hoje. Mas pensem, esse é o dinheiro de longo prazo, longuíssimo prazo, e se apresenta, dado uma queda de juros que a gente acabou de comentar, uma excelente oportunidade para a gente diversificar. Ninguém fala em mudança, é diversificar. São pequenos ajustes para você se beneficiar desses momentos e também pensar no longo prazo. Então, sempre olhe em investimentos para o longuíssimo prazo. Tudo que você fala, puxa, eu vou colocar esse dinheiro hoje, mas eu preciso dele para o final do ano, esquece. Esse dinheiro é reserva de emergência, você não toma a decisão de investimento com esse dinheiro. Ele é só para render o CDI e depois você vai tomar uma decisão. Agora, aquele dinheiro para 5 anos, escola das crianças, faculdade, aposentadoria, trocar de casa e por aí vai, esse já tem que ter uma alocação um pouco melhor. Cada dinheiro de vocês que está investido, ele tem que ter um carimbo. E esse carimbo representa o horizonte relevante que vocês querem utilizar esse dinheiro. Se vocês conseguirem fazer isso no dinheiro da Prev, no dinheiro da sua casa, no dinheiro como um todo, vocês sempre vão ter o dinheiro que vocês precisam no momento que vocês precisam. Já pararam para pensar nisso? Se você faz um bolo de dinheiro, eu tenho bastante dinheiro, mas você não sabe para que é cada um daqueles recursos que estão ali dentro, você vai usar de uma forma desordenada e muitas vezes você não vai usar para o de fato que você queria. Ou você pode chegar à conclusão que você não tem o suficiente para o que você queria. Você tem lá um bolo de dinheiro e fala, nossa, aqui está ótimo. Aí você fala, bom, eu preciso de uma reserva para 1 ano de salário. Eu preciso pagar a faculdade das crianças. Esse é meu problema. Eu preciso ter as viagens, eu tenho que garantir meus IPVAs, eu tenho que não sei... Ué, cadê minha aposentadoria? Aí você fala, cara, não tem. Porque todo o dinheiro que você achou que tinha, você não carimbou. Esse é um exercício importante para se fazer sozinho, fazer em família, num jantar, mas tem que pensar onde cada um dos recursos estão e para que eles servem.
você vai ter certeza do tipo de risco que você pode tomar para cada um desses recursos. E, só para fechar, vocês mostraram os selos de vocês, a Bel ficou com inveja. A Bel ficou com inveja. A gente recebeu 3 prêmios ano passado, que a gente considera como se fosse a tríplice coroa, que é a melhor asset, melhor gestora e melhor gestora de previdência pela FGV. Gente, obrigado pela oportunidade. E a gente agora abre para as perguntas, e vocês fiquem à vontade para me fuzilar o quanto quiserem. Muito obrigado, Rafael. Parece tão fácil quando o especialista fala, né? Eu vou chamar todo mundo que apresentou aqui para frente e vamos abrir para perguntas. Então, fiquem à vontade aí, o pessoal de casa, se tiver, o pessoal que está de forma digital. Temos perguntas de... Boa noite, eu sou o Canesso. Bem. Queria saber por que você não falou nada de criptomoedas. Excelente pergunta. Primeira, e essa é mais fácil. Vocês querem responder? Eu posso. Ela não é permitida nos portfólios de previdência fechada, nem aberta. Nem aberta. Então, é algo que eu acho que jogaria contra a nossa discussão, porque era algo que vocês provavelmente não viriam nas alocações aqui. Mas eu posso falar. Posso, né? Posso. Eu posso falar. A gente viu um movimento muito importante de recursos a caminho de criptomoeda, e a gente sabe as utilidades dela. A gente vê um fluxo rápido, a gente vê um dinheiro que circula rápido no mundo. Exemplo do Irã agora. No dia que teve lá toda a população foi para a rua e a tensão aumentou muito, a moeda deles foi a 0. O Bitcoin disparou. Todo mundo saiu comprando Bitcoin porque era um lugar onde as reservas estariam no final das contas. Só que, quando você olha para a variação da moeda atualmente, você percebe uma migração de recursos. Ela não teve um desempenho excepcional ano passado, está caindo esse ano, e ela sofre essa influência de outros mercados. Tem um quê de moeda muito especulativa lá dentro. E a gente percebe alguns pontos. Tem alguns desses investidores que querem esse safe haven, essa segurança, estão saindo do Bitcoin indo para o ouro, e outros dele, a gente já percebeu esse movimento, eles estão indo para um mercado que chama mercado de previsão. Boa, tá ligado. Está indo para o mercado de previsão. O que é esse mercado de previsão? Eles apostam se amanhã vai chover. Eles apostam se o Maduro ia ser preso no final do ano, porque eles fizeram isso. Não é a bet do futebol, mas é uma bet de eventos. Se fulano... De verdade, é bizarro em alguns momentos. Se fulano vai morrer numa cirurgia que vai ter não sei quando. Não sei o que vai acontecer. Tudo. Então, eles apostam tudo. E aí você vê esse especulativo sair do Bitcoin e ir para essas previsões. Então, você tem esses movimentos. Mas, quando você para pensar, ele tem uma utilidade. Mas eu gosto de pensar no ativo digital como uma evolução do mercado como um todo. Por exemplo, a tokenização que a gente fala hoje, que é uma forma de guardar os ativos, veio de tudo isso. Então, tem uma tecnologia que nasce com tudo isso. A utilização de fato de tudo isso, a gente só vai descobrir em alguns anos. Então, eu acho difícil cravar que é algo que a gente deveria ter ou não ter. Acho que é alguma coisa relacionada, muito mais pessoal, pensar em ativo digital ou não. Mas tem a tecnologia toda que foi desenvolvida que é excepcional. Nada. Quando a gente vai escutando essas questões de investimentos, algumas coisas vão surgindo, né? Eu, verificando, às vezes, os números da fibra, desde que foi implantado o CD, a gente percebe que o conservador acaba rendendo mais do que o moderado e o arrojado. Eu fico pensando, né? Ora, se o pessoal que é expert, num período desse, não consegue uma renda maior do que o conservador, pessoalmente, normalmente, o que eu invisto por fora, seria melhor eu ficar sempre no conservador, não, né? Quando a gente vê essas taxas acima de 7, como ultimamente, né, aí surge outra dúvida, que é um negócio que aqui eu não vi abordar, tipo assim, o próprio Tesouro, ele tem os índices acumuladores, né, a longo prazo, e tem o dos juros semestrais, por exemplo, né, que cada um tem o seu perfil, e eu acho que tem
conforme o momento que você esteja pretendendo, e tem o seu lado bom e um lado um pouco que você pode sair perdendo. Você deixa de acumular porque está recebendo tudo, a não ser que você não use tudo e fique reaplicando. Mas se você for reaplicar, você não tem aquela taxa garantida, né? Tipo, agora você tem 7, você pode pôr juros semestral a 7 para 2045, né? Até 2060 chegou a mais de 7, que eu estimo até que... Só que tudo depende assim, o que a Fibra faz, né? Como que faz esses investimentos, nosso dinheiro, o que já tem acumulado e o que está entrando todo mês, né? Essa é a minha dúvida. Está se trabalhando um percentual com esses juros semestrais ou sempre com o acumulado, conforme a Fibra entenda, não por individualmente, né? Mas eu estimo que no coletivo, né? Então, talvez a estratégia seja diferente por você pensar no coletivo. Esses assuntos aqui, às vezes, eu tinha curiosidade de entender um pouco mais, né? Bom, vou tomar aqui a palavra e os meus colegas me ajudem aí se acharem que precisa complementar com alguma coisa. Mas começando pela sua segunda pergunta, né? A gente, como o Cortez falou, a gente tem uma parte da alocação, uma parte significativa, que quando a gente alocou pela primeira vez era 60% do patrimônio dos perfis do PCD e hoje em dia é em torno de 35%, que está em inflação na curva, que se for para traçar um paralelo é como se fosse aquilo que tu carrega e que vai até o final e que é como se os juros fosse reinvestido, por assim dizer. E a gente sempre reavalia isso. A gente tem um processo em que a gente faz um estudo, analisa a liquidez do plano, quanto espera-se entrar, sair, se há espaço para aumentar ou não essa parte do plano, né, de cada um dos perfis, porque independente do perfil que tu tiver, vai ter sim títulos de inflação na curva. No que diz respeito ao restante da carteira, ela tende a seguir a alocação que está definida na política de investimento, que são aqueles percentuais mais ou menos que a gente mostrou para vocês, que vai aumentar um pouquinho no arrojado e vai ser mantido no moderado e no conservador. Então, a gente tem uma macroalocação que a gente define, uma carteira que a gente imagina que é a ideal para o plano para o próximo ano, e a gente tende o recurso que entra e ir aplicando de acordo com esse cenário que foi traçado, claro, adaptando ele conforme o cenário vai ocorrendo, né? E quanto ao conservador, e melhor do que o arrojado ou não, a gente fez 3 perfis justamente porque a gente entende que essa é uma escolha muito individual, tem muito a ver com o momento da pessoa, se a pessoa é mais ou menos avessa a risco. De fato, o primeiro ano do plano em 2024 foi um ano que foi mais favorável para o conservador, ele teve melhor desempenho, mas em 2025 foi o contrário, o conservador foi pior do que o arrojado, né? Então, é algo que vai variar muito no ano a ano, e acho que essa decisão individual deveria ter mais a ver com a propensão do participante a risco do que com tentar prever o cenário para o próximo ano, porque tem muita chance, às vezes, de trocar o pé, né? Às vezes, aumentar o risco quando não deveria, ou diminuir o risco quando deveria estar alocado. Basicamente isso. Pegar um gancho aqui, é o momento que está aberto a janela para a troca de perfil. E para corroborar, tem um questionário que a gente responde, chamado Suitability, para a gente encontrar nosso perfil de risco, né? Saber se eu sou conservador, moderado, agressivo, arrojado. Então, é super bacana que a gente passe por esse processo para ficar tranquilo no processo. Super bacana e está aberto nesse momento para a gente fazer. Mais perguntas? Sem perguntas digitais? Se não temos, uma salva de palmas, então, para os nossos apresentadores. Podem sentar, por favor. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. E agora eu convido vocês para um coquetel que vai acontecer aqui ao lado. Muito obrigado. Close your eyes.